pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de Cemitério Maldito, o filme de 1979 baseado no livro do Stephen King. É a parte 2 da minha dobradinha Stephen King anos 80 com animais, que eu comecei no vídeo do Cujo. Eu achei curioso esse double feature aqui na Trashback porque ele aconteceu meio sem querer, mas ao mesmo tempo combina muito, porque os filmes são bem parecidos em questão de como eles adaptaram o material de origem. Cemitério Maldito, igual a Cujo, é uma versão relativamente fiel, mais resumida do livro. Ele junta alguns personagens, ele reduz algumas subtramas, mas a parte que interessa, a história principal, tá toda ali. O livro do Cemitério saiu em 1983, o mesmo ano do filme do Cujo, e as duas histórias têm uma conexão. No livro do Cemitério, o Judge menciona o Cujo, e no filme Cemitério Maldito eles colocaram bem rápido um aviso de raiva com foto de um cachorro, que é uma referência ao Cujo também. Eu vou falar do filme, mas primeiro eu quero falar rapidinho do livro. Eu li o Cemitério faz alguns anos, então não vou lembrar dele com a mesma clareza que eu lembro o livro do Cujo, que eu li faz pouco tempo, mas as partes que eu lembro eu vou comentar na análise. Aliás, eu já vou deixar aqui avisado, obviamente vai ter spoilers do livro e do filme nesse vídeo. Vocês sabem que vai ter spoiler, né? Mas não custa avisar. A história de Cemitério Maldito, ou O Cemitério só, que eu acho que é o nome do livro, pelo menos é o nome dessa edição aqui, O Cemitério, como de costume pro Stephen King, foi baseada em coisas que aconteceram com ele. Ele morou do lado de uma rodovia na qual passavam muitos caminhões correndo e atropelavam vários animais, o gato da filha dele morreu desse jeito, inclusive, e teve um dia que um dos filhos dele quase foi atingido por um caminhão, e o Stephen King ficou se perguntando, caramba, o que teria acontecido se eu não tivesse conseguido segurar a criança a tempo? E aí disso saiu O Cemitério Maldito. O livro é conhecido como uma das obras mais pesadas do Stephen King, e ele não é pesado porque acontecem muitas coisas grotescas nele, é mais pela temática mesmo. Quando eu li o livro eu não sabia sobre o que era a história, e no começo tinha todas essas descrições do cemitério, falando das criaturas enterradas lá, tem vários gatos e cachorros, guaxinim, um touro, e eu já tava achando que no final ia subir um exército de animal morto-vivo, igual o final daquele episódio de Padrinhos Mágicos do hamster zumbi. Mas não, o livro não é sobre isso. Na verdade, ele é uma história sobre morte, sobre como lidar com a morte de entes queridos e sobre o processo de luto de cada pessoa. Não bastasse o tema, ele é um dos únicos livros do Stephen King que tem um final 100% depressivo, onde tudo dá errado, todo mundo morre, esse tipo de coisa. Geralmente acontecem esses desastres e tragédias no final dos livros dele, sim, mas tem um pouco de esperança, sabe? Tem um tom ali de que alguma coisa pode dar certo no futuro. Mas não em Cemitério Maldito, o Cemitério Maldito termina na pior mesmo, e é isso daí. O livro ficou bem famoso e quando ele foi adaptado para filme foi com um roteiro do próprio Stephen King. Esse filme ia ser originalmente dirigido pelo Jorge Romero em 1984, mas quando o Romero saiu do projeto, o roteiro foi engavetado porque os estúdios achavam que estava saturado de filme do Stephen King. Mas no final da década rolou uma greve de roteiristas e a Paramount começou a revirar as gavetas vendo o que tinha lá e decidiu fazer o filme do Cemitério Maldito. Quem dirigiu o filme foi Mary Lambert, que na época era mais conhecido como a diretora de vários videoclipes da Madonna, e ele teve sucesso o suficiente para gerar uma continuação nos anos 90 e tá prestes a ser lançado agora um remake ou reboot dessa história. Eu nem acho isso ruim porque, por mais que Cemitério Maldito de 89 tenha se tornado mais ou menos um clássico do terror, eu acho que ele é um filme bom, mas não é um filme perfeito. Eu vejo margem para melhor ali, eu vejo coisas que um remake pode fazer melhor do que o filme original. Mas enfim, vamos falar do filme agora, então vamos lá, a trama do filme. A trama de Cemitério Maldito segue Lou Creed, sua mulher Rachel, sua filha Ellie e seu filho Gage. Eles se mudaram para uma casa nova no Maine, que fica em uma rodovia perigosa por onde vários caminhões passam correndo. E por causa disso, tem um cemitério de animais que as crianças locais construíram para os animais que são atropelados nessa estrada. No dia que o gato da família morre, o vizinho deles, chamado Judd Crandall, mostra pro Lou que tem um cemitério antigo dos índios Micmac que revive tudo que é enterrado nele. O problema começa quando o filho dele morre atropelado na mesma rodovia e o Lou decide enterrar a criança lá no cemitério indígena para reviver ela. Mas, como a gente já espera, né, o que é enterrado nesse cemitério não volta do mesmo jeito. Volta em uma versão distorcida, que quer matar todo mundo em que conseguir botar a mão. Essa é a trama bem resumida e agora eu vou comentar o filme passando pelas cenas mais importantes, as que eu gosto mais. O filme começa do melhor jeito possível, com vários planos passando pelo cemitério de animais e todos os detalhes dele. Já dá o clima perfeito pro que vai vir. Tem umas narrações de criança de fundo e uma trilha sonora bem legal, parece uma coisa meio cântico infantil, uma canção de ninar macabra, uma coisa assim. Mas a melhor coisa é o design do lugar, que é muito bom. O cemitério foi construído por crianças, então todas as placas e cruzes são bem
caseiras, feitas de entulho, sabe? O que inclui a famosa placa do Pet Sematary, escrito errado mesmo. Acho que isso é a visualização perfeita do que o Stephen King descreve no livro. O que inclui também um monte de galhos retorcidos que recebem um destaque nessa cena inicial, porque é onde começa a trilha pro cemitério indígena. Já que eu já entrei no mérito de falar de design de cemitérios no filme, então vamos falar do cemitério Micmac de uma vez então. Ele aparece lá pra meia hora de filme, e eu gosto como os dois são parecidos, eles seguem um padrão circular, mas o cemitério indígena é bem maior e mais antiquado. São só uns montes de pedras, dá a sensação de que o lugar é bem antigo e tem um misticismo também. Mas enfim, a cena inicial acaba cortando pra um caminhão passando correndo pela câmera. Acho que tudo isso já serve pra dar a ambientação certa. E também tem a relação, né, de que os caminhões são os responsáveis por ter um cemitério de animais tão grande ali. Eu acho muito bom como eles conseguem passar tudo isso só com um corte. É óbvio que esses caminhões têm uma parte importante da história, é um desses que atropela e mata o Gage na metade do filme, mas eu gosto que eles têm bastante presença na trama. Toda vez que alguém vai atravessar aquela estrada, passa um caminhão correndo primeiro. Você entende bem rápido que aquilo ali é um perigo constante e não parece aleatório quando o Gage é atropelado. E eu acho legal como todos esses caminhões são vermelhos, porque né, vermelho geralmente significa perigo, e o papel desses caminhões no roteiro é trazer morte, né, então nada mais justo. Mas chega de falar de caminhão agora, isso aqui não é Maximum Overdrive, vamos voltar pra história. Essas primeiras cenas servem pra estabelecer os personagens, os 4 membros da família principal, o gato deles, que se chama Church, e o Judge, né, o vizinho velho que manja da história da área. E essas primeiras cenas são quase todas só diálogo expositivo, mas uma outra coisa que eu acho mais pesada e que eu gosto é uma cena que o Gage tá brincando e começa com ele acertando uma caixa com um caminhão vermelho de brinquedo, que é um presságio pra própria morte dele, né? O Judge leva a família pra conhecer o cemitério de animais, meio como um guia turístico. E, cara, o Fred Gwynne tá sensacional nesse filme. Ele é um desses clássicos atores de comédia que do nada decidiu colocar um filme de terror no currículo e aí eles chegam lá e fazem um personagem foda. Ele era conhecido na época por ser o pai da família Monstro, né, a série dos anos 60 que era a rival da família Addams. E por causa disso, os produtores não levaram fé, não queriam colocar ele no filme, mas a Mary Lambert insistiu, disse que ele era a única escolha pro papel e ela tava certa. O jeito que ele fala, o sotaque meio arrastado, tem toda uma naturalidade tão grande. Ele é a pessoa mais real do filme. Você acredita que ele é um velho que morou ali a vida inteira. É ótimo. E eu acho isso bem destacável também, porque as outras atuações não são tão memoráveis assim. Os atores mirins estão bem, estão tipo ok, sabe? O Gage talvez seja fofinho demais pra ser ameaçador como vilão no fim do filme. Tem a Denise Crosby, que todos conhecemos como a Tasha Yar da primeira temporada de Star Trek A Nova Geração. Ela também tá ok no filme. Acho que a personagem da Rachel perde muita coisa na adaptação do livro pra tela. E a atriz fez o que pôde com o que ela tinha ali. Mas o principal, cara, o principal não dá. Esse maluco é horrível. Eu acho que um dos maiores motivos pelo qual esse filme não chegou no seu potencial máximo foi por causa da escolha de ator. Esse cara é uma porta, cara. Ele não demonstra quase emoção nenhuma ao longo do filme, que é baseado em um dos livros mais emocionais do Stephen King. A parte que ele tá melhor no filme é quando o Lou entra em estado catatônico depois da morte do Gage. E aí, porra, o Dale Midkiff manda bem pra caralho, ele sabe ficar inexpressivo como ninguém. Todo o arco do Lou Creed é que ele devia estar ficando cada vez mais maluco por causa da sucessão de eventos bizarros que estão acontecendo na vida dele. E o Dale Midkiff com certeza não passa isso. Então a moral da história é que quem acaba se destacando mais no filme é o Fred Gwynne mesmo. E o próprio Stephen King, que aparece interpretando um padre numa cena aleatória porque ele gosta de fazer essas coisas. Aproveitando a deixa, eu acho que agora é um bom momento pra falar de 2 personagens secundários que, pelo que eu lembro, são o que mais destoa do livro. A primeira é a Missy, que é a moça que trabalha pros Creed. No filme ela descobre que tem câncer e se mata, ela é a primeira pessoa que morre na trama e é o primeiro baque pra família principal. No livro quem morre é a Norma, que é a mulher do Judge que foi cortada do filme. Isso até faz sentido porque ela não tinha uma participação tão grande assim na história. Ela é uma personagem que serve mais como um ponto de virada. A morte dela mostra que a partir daqui a história vai ficar bem sombria. E eu acho que ia ser trabalho demais pro roteiro colocar a mulher do Judge ali, porque ia ter que estabelecer ela e colocar mais um relacionamento na trama. Foi mais fácil só juntar com essa personagem da Missy, que só precisava ter umas 2 ou 3 cenas antes de morrer e causar um impacto na história. Eu acho legal uma coisa que a Mary Lambert faz aqui, que quando a Missy se mata, ela corta rápido pra um plano do cemitério indígena e ele fica lá tempo suficiente pra você achar que vai ter alguma coisa sobrenatural acontecendo, que vai dar alguma merda, mas aí corta de novo pra um cemitério normal, que é onde tá acontecendo o enterro da Missy. É mais ou menos uma pegadinha com o que a gente espera da cena, eu achei espirituoso.
trocadilhos à parte. O segundo personagem é o Victor Pascal. O Lou Creed trabalha como médico em uma faculdade. O Victor é o jovem que morre atropelado no primeiro dia de trabalho dele lá e volta como um espírito para tentar ajudar a família contra a influência maligna do cemitério Micmac. A participação dele no filme é muito maior do que no livro. Parece que ele foi promovido a uma entidade do bem que tá lá pra ajudar os protagonistas ou algo assim. Eu gosto do efeito de gore, da maquiagem, e acho que o personagem tem uma dinâmica legal com o Lou Creed, uma coisa meio lobisomem americano em Londres. E essas cenas dele com o Lou são ótimas. A cena que ele tá sozinho com o Lou e ele tá morrendo, ele agarra ele, fala uma profecia sem sentido, é muito boa. E eu gosto também quando o Lou segue ele à noite até o cemitério de animais, achando que é um sonho, mas ele acorda sujo de terra depois e mostra que talvez tenha sido realidade. O estranho dessa cena mesmo é que o Lou decide só ignorar isso depois e age como se nada tivesse acontecido. Mas eu gosto dela porque é o primeiro indício que a gente tem de que tem algo errado depois daquela barreira de galhos, que é ressaltada com uma luz azul bem paranormal. Mas acho que o problema com o Pascal é quando ele começa a aparecer demais e interagir com outros personagens. As cenas que ele aparece pra Denise Crosby são estruturadas igual cenas de comédia. Ela tá tentando lembrar de um detalhe e o espírito sussurra no ouvido dela e ela lembra. E tem vários momentos com esse humor não intencional no filme. Pra mim, o melhor ou o pior deles, né, depende de como você encara, é depois de uma cena muito tensa, provavelmente a cena de sonho mais tensa do filme. A Rachel acorda no avião e o Pascal tá lá no avião de boa, sentadinho na poltrona com um sorrisão no rosto. Cara, sei lá, isso é engraçado, tipo, já era, matou toda a tensão da cena. Mas eu tô me adiantando um pouco, vamos falar agora do gato. Parte importante da trama. O Church é o gato da Ellie, e a primeira merda que acontece na trama é quando o Judge e o Lou encontram ele morto, enquanto o resto da família tá viajando. Então é aí que surge a ocasião, o Judge oferece de levar ele pra um lugar que vai resolver o problema, e nessa ele acaba apresentando pra ele o cemitério indígena. O Lou enterra o gato e no dia seguinte ele volta à vida. Só que ele volta diferente, né? Ele volta maligno, ele fica mais agressivo, e tem umas cenas ótimas com o gato, quando ele joga o rato morto na banheira enquanto o Lou toma banho, é sensacional. Eu acho que esse gato talvez seja uma das imagens mais memoráveis do filme. Eu gosto do visual dele, com os olhos brilhando, os sons que ele faz também ficam bem demoníacos, o que é muito bom. Eu acho interessante isso, porque aqui na trecheira a gente sempre reclama dos jump scares com animais, que são os sustos falsos, quando pula um gato do armário e isso não tem propósito nenhum na trama, só tá lá pra dar susto na plateia. E nesse filme é diferente, porque os sustos com o gato são realmente assustadores. É um gato demoníaco ali que realmente faz parte da história, não é só uma técnica batida com um animal aleatório. Depois de reviver o gato, tem uma cena que o Judge explica o cemitério indígena pro Lou. Ele conta a história de quando ele enterrou o cachorro dele lá e ela é acompanhada de um flashback. Tem 2 flashbacks do Judge no filme e eu acho que o filme podia funcionar muito bem sem os 2. O primeiro é esse do cachorro, que é bem desnecessário, tem menos de 1 minuto de cena e serve pra ilustrar uma história que já tá sendo contada. Às vezes era melhor só deixar a gente imaginar essa história. O outro flashback do Judge é mais pra frente na história, quando ele conta da primeira vez que tentaram reviver um humano no cemitério indígena. Esse eu nem acho ruim pelo que acontece nele, mas eu acho que ele tira um pouco do suspense do filme. Se eles tivessem deixado sem o flashback, o Judge falando que o rapaz foi enterrado e voltou errado, sem dar uma definição melhor, acho que ia ter mais suspense e mistério do que acontece com as pessoas que são enterradas ali. Mas ao invés disso, o flashback só mostra de cara o que acontece, a pessoa volta como um zumbi homicida, o que na verdade é bem estranho, porque não combina com o que acontece com o Gage no final do filme. O Gage volta, parece mais que ele tá possuído do que zumbificado, igual esse moço do flashback, mas sei lá, né, vai ver, o cemitério indígena funciona de modos diferentes com pessoas diferentes. Tem outros flashbacks no filme que são da Rachel, e esses sim são uma parte tensa e foda da história. A Rachel conta a história da irmã dela, chamada Zelda, que tinha meningite e foi ficando deformada. Ela tinha que cuidar da irmã, mas ao mesmo tempo tinha medo dela, e quando a irmã morreu, ela diz que ficou aliviada. É uma historinha bem tensa por si só, que toca em um terror da vida real, né, que é essa questão do parente doente virando uma versão distorcida de si mesmo. E esse visual que fizeram pra Zelda, cara, é a coisa mais assustadora do filme. A diretora queria provocar o máximo de estranhamento possível, então ela escolheu um homem adulto pra interpretar a menina com meningite. E essa maquiagem e a interpretação dele são perfeitas para cenas em que ela aparece. Isso é uma parte bem grande do livro que não é tão presente no filme assim, que é o trauma que a Rachel sente desde que a irmã dela morreu e a fobia de morte que ela criou por causa disso. Eu lembro que no livro tem várias discussões e ela pira com o Lou por ele estar conversando com a filha dele sobre o assunto. É bem explorado e é bem tenso. No filme
filme, essa fobia de morte fica mais implícita. O medo da Rachel é mais direcionado para a figura da Zelda mesmo, o que não deixa de ser uma representação da própria morte nos olhos da personagem, né? Mas eu acho bem representado na direção o peso que isso tem na personagem. Tem alguns planos da Rachel com o quadro da Zelda que fica bem grande e opressor no fundo. Esse quadro também é legal porque ele é representado no final, quando o Gage zumbi ataca a mãe dele, do nada ele tá vestindo uma roupa que é exatamente igual ao quadro da Zelda, o que provavelmente era coisa da cabeça da Rachel, né? E o quadro também tem um gato cinza ali representando o Church demoníaco. Depois do flashback da Rachel, tem a cena do caminhão saindo da empresa ao som de Ramones. É a primeira vez que dá mais destaque pra um desses caminhões assim, que mostra um pouco mais, e você já sabe que é agora que vai dar ruim. Mas antes de falar sobre isso, vamos falar dos Ramones. Eles gravaram a música Pet Sematary pra esse filme, ela toca nos créditos finais, e é uma das minhas músicas preferidas da banda, mas a presença deles no filme, na verdade, é perfeita, porque eles são mencionados constantemente no livro. Quando Lou Crida vai perdendo a sanidade dele e vai lá roubar o corpo do próprio filho pra enterrar no cemitério indígena, ele tá o tempo todo meio que se justificando, falando "Hey ho, let's go", do Blitzkrieg Bop do Ramones. Vira tipo um bordão dele ali no livro, ele falando tipo, já tô na merda mesmo, vamos nessa. E a Mary Lambert, por ter dirigido muitos videoclipes, tinha os contatos na indústria da música e conseguiu os Ramones pra fazer essa música pro filme, então o ciclo se completa. Mas depois disso é a cena que o Gage é atropelado pelo caminhão. É uma cena quase perfeita, porque ela não chega a mostrar nada, e até porque o livro também não descreve muito o que acontece com o Gage nessa cena, ele não descreve o acidente. Então você vê o Gage indo pra estrada, o caminhão se aproximando, e aí tem um plano embaixo do caminhão, um plano do sapato da criança cheio de sangue na estrada, e um plano do caminhão tombado. Não mostra mais nada, mas conta tudo que você precisa saber do que aconteceu. A cena tá perfeita ali. E aí entra a pior coisa que você pode fazer com uma cena séria e trágica, que é atacar o personagem em câmera lenta fazendo "Não!". Nossa, eu tô com... Quanto tempo eu tô com uma fita crepe no braço? De onde saiu isso? Talvez nos anos 80 isso ainda não fosse horrível, mas cara, eu acho isso muito brega. E eu não consigo, toda vez que eu vejo isso em algum filme eu começo a rir, ainda mais quando é usado sério. E hoje em dia isso já é um clichê morto, é uma coisa que é só usada pra efeito cômico mesmo. Então eu não sei se isso chegou a ser ruim na época, mas não envelheceu bem. Mas eu acho que a diretora consegue lidar bem com a morte do Gage no geral, até porque não mostra nada explícito. O que serve pra criar um suspense, porque a próxima vez que ele aparece claramente é só quando ele ataca o Judge no final. Antes disso, nem o corpo dele aparece, os planos sempre evitam. Quando o Lou desenterra o corpo, a visão vem de dentro do caixão pra evitar de mostrar. Depois, quando ele volta ressuscitado, eles usam sombras e planos detalhes nas mãos. Enfim, tem várias técnicas que eles usam pra mostrar o mínimo possível. A progressão da história agora é um pouco de mostrar como essa morte afeta cada membro da família, e a Rachel e a Ellie vão viajar pra ficar um tempo na casa dos pais da Rachel. E é aí que o Lou decide reviver o filho no cemitério Micmac. Como de costume pra essas adaptações, não dá pra fazer toda a linha de raciocínio e o pensamento dos personagens, então algumas das ações que eles tomam parecem bem arbitrárias e sem muita motivação. Por exemplo, a gente não tem nenhum indício de que o Lou tá pensando em enterrar o filho no cemitério indígena até o Judge chegar e falar não enterra teu filho no cemitério indígena não. Parece que ele só chegou lá pra dar a ideia errada mesmo. E na real, o Judge do filme não tem muita motivação pra fazer nada do que ele faz. Ele mostra o cemitério indígena pro Lou no começo meio que só no foda-se mesmo. No livro tem pelo menos um trecho que explica isso, falando que era uma lenda urbana local, um segredo da comunidade, e o Judge se sentiu na obrigação de passar isso pra frente. Mas mais importante do que isso, o livro deixa implícito que tudo que acontece ali é por influência direta ou indireta de um Wendigo, que é um espírito maligno que habita as florestas das redondezas. Eu acho muito estranho que isso fica mais ou menos implícito no filme também. Eles têm um preparo pra mostrar o espírito na floresta, porque tem umas cenas com barulhos estranhos e aquela luz azul mística, mas nunca chega a ser revelado nada. Todo o ato final, que o Lou tá levando o corpo do Gage pra ser enterrado e a Rachel tá tentando voltar pra casa, mas uma série de coincidências aparecem pra atrasar e pra ajudar ela nessa viagem, parece que é tudo uma grande disputa de um bem maior, que é representado pelo fantasma do Victor Pascal, e de um mal maior, que não tem representação no filme. O tal Wendigo não chega a aparecer no livro, tem uma cena que o Lou vê alguma coisa de relance na floresta, eu acho que eram olhos ou alguma coisa assim, e eu acho que isso podia ser um toque legal pra se ter no filme também, colocar os olhos flutuantes igual o começo de Suspiria original, mas ao invés disso eles colocam uma cabeça gigante de um velho que parece ser feita de massinha e pula na tela e dá um susto, e que porra é essa, sabe? O que mais tem de
notável nesse fim de filme? Tem duas sequências de alucinações que eu acho ótimas. A primeira é um sonho da Rachel, que eu acho legal porque imita uma cena anterior. Ela tá na casa dos pais e tem um plano que passa pelo corredor até chegar no quarto, e no sonho tem um plano no mesmo cenário, só que ele faz um movimento inverso. Ele vai do quarto pro corredor, mostrando todos os quadros tortos, e acaba com a Rachel do lado do quadro grande da Zelda. A outra cena, mais pro final, depois que o Gage já matou o Judge e a Rachel, o Lu acorda e vai pra casa do Judge. Ele chega lá e a casa tá toda fodida, envelhecida, mofada e cheia de musgo, mas aí depois mostra que era só uma alucinação dele, ou alguma coisa assim. É um bom design de cenário e é uma boa cena no geral. E o que sobra pra falar agora, claro, é o clímax do filme, que é o Gage ressuscitado. O Gage volta em uma versão demoníaca, rouba o bisturi do pai e se esconde na casa do Judd. Tem efeitos de maquiagem e gore bons quando ele mata o Judd, mas eu acho que o visual do Gage zumbi é bem problemático, porque é só ele normal com uma cicatriz bem de leve na testa. Ele é uma criança de 2 anos que levou uma porrada de frente de um caminhão que tava no mínimo a uns 120 por hora. E ele ficou quase intacto, só com uma cicatrizinha ali. Tá que provavelmente essa opção era melhor do que um dublê de máscara, e eles também não iam tacar uma maquiagem de gore na criança, porque pelo que eu vi, eles gravaram essas cenas bem deslocadas, pro ator de 3 anos não entender o que ele tava fazendo ali. Igual fizeram com o ator que faz o Danny Torrance no Iluminado. Mas ainda assim eu acho meio estranho, porque o Gage zumbi não tem tanta diferença assim do Gage normal, e até quando ele faz cara de mal, ele continua sendo só adorável mesmo. No final, quando o Lu acorda e vê que o Gage zumbi matou o Judge e a Rachel, ele decide matar os zumbis tudo e carrega umas seringas com uma dose letal de morfina, mata o gato e depois luta com o filho demoníaco dele, que é bem claramente substituído por um bonecão em algumas cenas do final, mas faz parte, né? Ele consegue matar o Gage zumbificado e eu acho que a cena tem menos peso do que no livro, porque no livro ele parece voltar ao normal antes de morrer e no filme ele é só demônio o tempo todo mesmo. A história termina com o Lu levando o corpo da Rachel agora pro cemitério indígena, porque ele já perdeu completamente a sanidade, tá totalmente pirado, e a Rachel volta numa versão zumbificada. O final do livro é mais sutil, é só ela colocando a mão no ombro dele e acaba. E o final do filme eleva isso um pouco. A Denise Crosby aparece com uma maquiagem de gore sensacional, com os líquidos nojentos vazando do olho. E já dava pra terminar legal ali. Mas eles fazem o Lu beijar ela e é uma cena mais nojenta e perturbadora ainda. E também já dava pra terminar legal ali. Mas aí eles fazem ela pegar uma faca e no momento do golpe acaba o filme. Acho que é um bom final no geral. É isso que é Cemitério Maldito. Não é um filme perfeito, mas é um filme bom de terror dos anos 80, que, como eu disse, tem uma margem pra sair um remake bem legal daí. A maioria dos problemas de técnica e de roteiro não são tão graves assim. Eu acho que o que mais prejudica o filme mesmo é o ator principal, que é bem ruim. Mas o filme tem um design foda, uns visuais bem icônicos e assustadores, e uma atuação foda do Fred Gwynne. No geral, igual a Cujo, eu acho que é um filme acima da média, que eu recomendo pra todos os fãs de terror, fãs de filme dos anos 80 e fãs de Stephen King também. Não sei se eu lembro o suficiente do livro pra colocar na escala de adaptação, mas se eu usar, eu coloco ele quase na mesma posição de Cujo. Eu acho que Cemitério Maldito é um filme um pouco melhor, porque eu acho a história mais envolvente do que a história de Cujo, mas os dois são filmes bem páreos assim. E essa foi a sessão Trashback de Cemitério Maldito. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deem uma curtida no vídeo e comentem aí embaixo sugestão de filmes pra gente falar aqui no canal, o que vocês acham de Cemitério Maldito e o que vocês esperam desse filme novo, né, que venha o remake. Então é isso aí, pessoal, até a próxima!